Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um vídeo, gente. Olha só, eu já estou aqui com algumas mechinhas para a gente começar um novo, né? Uma nova história. Nós vamos hoje fazer esse personagem aí que você está vendo, né? O cabelo dele às vezes está no tom assim esverdeado e às vezes azulado. Enfim, optei por essa cor que eu acho ainda mais bonito do que eu vejo, apesar do verde ser muito lindo. Escolhi essa cor, espero ter sido, né, feliz na escolha. Escolhi essa cor e mesclei com esse preto. Esse preto não é bem um preto, é um cinza escuro, é um chumbo, né? Você vai, no geral é isso, tá? Um azul, um preto com azul, um preto com azul, tá? Nessa sequência. Para não ficar tão preto, tá? Para ficar mais azul do que preto. Aí você que escolhe, né? Nós vamos pentear e vamos descobrir. Porque o cabelo dele, se você observar, ele é frisadinho assim. E essas linhas pretas, eu acho que vai dar um efeito legal aí. Então é isso, tá? Eu vou pentear, vou pranchar no acetato. E nós vamos começar a montar esse cabelo lá. E lá nós vamos descobrir a quantidade que nós vamos precisar e eu vou colocar aí na lista disponível para vocês. E olha aí, gente, eu deixei as mechas, na verdade, aí na cabeça para vocês terem, para vocês fazerem igual, né? Porque pra gente montar uma cabeleira dessa é bom a gente projetar tudo com o alfinete. Foi o que eu fiz, prendi com alfinete e tal, mais ou menos assim para ter uma noção de como nós vamos trabalhar. Eu vou tirar todas essas mechas para a gente ter uma ideia da quantidade e medidas para a gente finalmente começar a trabalhar. A base de cada mecha dessa tem em torno de 40, tá? Um pouco mais, outro um pouco menos. No fim vai sair mais ou menos umas 5 faixas de 40 de base. 5 faixas de 40. 1, 2, 3, 4, 5. Ali tá passando um pouco de 40, essa tá faltando um pouco. Então eu arredondei 40 de 5 de 40 de base, tá? Essa que já está enroladinha aqui, né? Que eu tava fazendo um teste para pôr no topo da cabeça, então deixei ainda enroladinha aqui para eu ter uma ideia de onde que eu vou colocar. Então, gente, eu vou passar aqui mais ou menos para vocês as medidas, porque eu fiz todas, né? Pequenininha, comprido, pequeno, comprido, sendo que o mais comprido, essa é para a parte de trás da cabeça, hein, gente? Você faz com essa capinha, né? E você vai cortar só de um lado. Cortou de um lado, o fio vai ficar com 14,5, não é isso? Você fez ele repicado, ele fica mais comprido um pouquinho. Esse é o fio mais comprido. Fio mais curto, você vai cortar o fio nesse sentido. Nesse sentido, são 20, é a medida dessa minha régua, 20 centímetros. Só que você vai cortar desse lado e vai cortar desse lado. O fio vai ficar com 10 centímetros de comprimento, porque você vai dobrá-lo aqui no meio, né? E vai laçar aqui. Ele vai ficar com a metade desse comprimento, tá vendo? Vai ficar com 10, vai aumentar um pouco para 12, mais ou menos, porque o fio, né? Você faz repicado, ele aumenta um pouquinho. Lá pro topo, você pode fazer um pouco mais comprida. Eu fiz ela com 17, ela passou para 20, tá? Pode fazer duas com essa medida. E faça também as pontas mais curtas, tá? Faça com 20 o fio comprido e com 14 o fio mais curto, certo? Aí vai ficar, né, oscilando também. A minha tá parecendo que não tá oscilando, mas ela está. É porque, como eu falei, eu fiz quase igual a medida e não notou muito. Mas é interessante que esteja bem repicadona lá no alto também, né? No topo da cabeça. Então, faça duas com essa medida e 3 mais curtas um pouquinho, que é a medida que eu já passei para vocês, tá? Eu vou separar essas duas mechas mais compridas que eu vou usar para finalizar. Duas mechas, ó. E vou agora trabalhar com as mechas um pouquinho mais curtas. Eu coloquei aqui algumas camadas pra gente colar, só que aquelas camadas um pouquinho mais curtas. Eu coloquei todas aqui,
Só pra gente ter uma ideia. Eu vou deixar o alfinete marcado pra gente, né, já se orientar um pouquinho e não ter que fazer o cálculo novamente, né? Então, nós vamos até essa altura, colando essas camadas. Isso aqui são as camadas ligeiramente mais curtas. Esse cabelo, gente, ele tem que estar no nível do queixo aqui, ó. Aqui atrás, você tem que observar que o comprimento dele, a primeira mechinha você tem que observar aqui, ó. Ele tem que ficar na linha daqui do queixo. Ela ainda tá bem compridinha, né? Só que depois a gente organiza as pontas, porque como ela é uma peruca desigual, as pontinhas, a gente até se perde um pouco. Então, depois se a pessoa achar que tá muito comprida, ela pode cortar um pouquinho, mas é melhor do que ficar curta, né? Então, eu vou deixar começar 5,5 centímetros acima da orelha, tá? Tá bem aqui no meio da orelha, 5,5 centímetros acima. Do outro lado, a mesma coisa, só que essa aqui tá bem mais pra lá do que pra cá. Eu vou organizar, vou puxar pra frente, ó, 5,5 é aqui, tá? Vou até pôr aqui, ó, alfinete só pra você ver que é na linha da orelha, né? Então, eu vou tirar aqui, eu fiz essa mecha bem cheia, eu vou trazer pra cá, vou distribuir melhor isso aqui. Mas você deixe bem cheia essa peruca, tá? Bem cheia de fios. Não faça economizando, então, nós vamos colar desse jeito, gente. Nós vamos arriscar. Sinceramente, essa peruca, ela tá um pouco complexa pra mim. Por mais simples que eu achei que ela fosse, eu achei que... Porque, assim, essa área aqui, ela tem um cabelo bem comprido, bem cheio, né? Então, nós vamos fazer várias camadas repetidas. Só que como eu fiz toda ela comprida, se eu colocar uma mais abaixo, ela vai passar do nível. Então, eu sou obrigada a começar aqui. Se eu tivesse feito mais curta, o efeito final não ia ser legal. Então, eu fiz logo comprida e vamos arriscar, né? O máximo que pode acontecer é ela não ficar tão cheia aqui atrás como deveria. Vamos colar a primeira mecha. Colei a primeira camada, gente, tá aí. E vamos andando, né? E vamos ver o que vai acontecer com esse negócio. Não tá mais comprida, gente. Quando você colar aqui assim, é que eu não quero ainda colar. Porque nós vamos avaliar a situação. Nós vamos colar as próximas mechas com a distância mais ou menos de um dedo assim, tá? No máximo. Nós vamos levar até esse ponto aqui, ó. Foi a marcação que a gente fez no começo, assim que a gente desmontou, né? Tá vendo? Distância de equivalente mais ou menos de um dedo. Vamos prender aqui. E vamos colar igual, tá? No mesmo ponto, vai levar até o mesmo ponto aqui, ó. Se a mecha é um pouco pequena, um pouco menor, você vai trazer assim, depois você vai pegar outra mecha lá, um pedaço da outra mecha vai completar, tá bom? Que é o meu caso aqui, ó. A minha não tá chegando de um lado até o outro, tá bom, gente? Montei, ó, faltou um pedacinho, eu vou pegar um pedacinho de outro e vou colocar aqui, para pelo menos ficar organizadinho na mesma linha, tá? Ó, ele tá um degradezinho, né? Um pouquinho acima que só que ele vai ficar, porque a gente quer isso aqui bem cheio. Então, nós vamos colar normalmente, igualzinho nós fizemos com essa. E nós colamos, gente, já duas, essa terceira aqui, ó, eu só prendi para você ver, ó, colamos uma, duas, né? E agora eu vou colar essa terceira que eu coloquei aqui também com a mesma distância, viu? Às vezes a gente, tá vendo? A mesma distância aqui, ó. Certo? Prendeu aqui dos dois lados no mesmo nível. Aí eu vou passar a cola aqui e colar. Eu cortei essa aqui, né? Fiz essa aqui para preencher só a parte daqui do nível da orelha, né? Da linha da orelha para trás. Essa outra, gente, eu vou colar, é a mesma medida, né? O mesmo comprimento, só que eu vou circular toda a cabeça dessa maneira, tá? Com a mesma distância, porém, eu vou abranger toda a cabeça, até a franja, pra gente começar a preencher a parte da frente. Eu vou mostrar melhor isso aqui, como eu vou colar. Praticamente é a mesma distância das que você está colando, você vai colar essa, tá? Praticamente a mesma distância. Um dedo de distância. Só tem um ponto ou outro que às vezes ele fica para menos ou para mais, né? Porque a cabeça, né? Por causa do modelo da cabeça. Mas no geral é isso. Nós vamos passar uma colinha aqui. Colei, gente, essa camada, ó.
nós vamos repetir uma outra camada exatamente igual a ela, tá? Peguei essa camada, vou colá-la toda do mesmo jeito. Vai sobrar um trechinho para mim e esse trechinho nós vamos colar aqui embaixo, gente. Eu tô achando que ela vai ficar muito magrelinha isso aqui, como eu imaginei no começo, né? Então, mas tem coisas que só você adaptando primeiro para depois observar, né? Porque se eu colar aqui, ela vai ficar bem coladinha. Então, eu vou colar mais o restante dessa que nós estamos colando. É a última mecha que nós vamos colar dessa que é um pouquinho mais curta. Então, com a distância de um dedo, colamos essa aqui também, fechando o círculo aqui, tá? Colamos todas as camadas mais curtas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Ficaram um total de 5. E nós vamos agora, gente, como eu falei, eu deixei aqui um trechinho das que nós colamos aqui, ó, para colar aqui por baixo, tá? Nós vamos deitar essa manequim e vamos avaliar onde a gente vai colar aí. Pode ganhar comprimento, tá? Eu creio que metade de uma largura do dedo aqui, ó, para ele não ficar muito comprido. Vamos ver? Eu vou colocar um dedo abaixo, tá? Que é muito importante que a parte da orelha fique cheia, porque ela tem aquelas pontinhas que fazem assim, né, pra frente. Você olha lá da frente, você vê umas pontinhas do cabelo dele. Então, é importante que essas pontinhas não fiquem muito pouquinhas, né? Pra você preencher, pra você fazer esse efeito aí das pontinhas dele, do cabelo dele. E vamos colar até chegar na outra orelha, atrás da outra orelha aqui, ó. Estamos chegando aqui já. Colamos, né, a última camada aqui, ó. E antes de virmos com a parte de cima da cabeça, gente, do topo aqui, ó, da área do topo da cabeça, nós vamos fechar, nós vamos colar essa camada aqui e assim nós vamos fazendo com as outras, tá? Colando aqui, vamos começar aqui pela parte de baixo, porque a gente precisa trabalhar a parte da orelha, enfim, né? E para fazer isso a gente tem que colar, para cortar a parte da orelha, etc. A gente precisa colar o cabelo na cabeça, né? Então, nós vamos fazer isso. Se você, depois que eu terminar de colar isso aqui, você falar, nossa, ficou muito magrelinho aqui a parte de trás, devia ter mais cabelo. Aí você vai fazer isso que eu falei, você vai colocar mais uma camada aqui, né? Colocar duas, né? Uma ou duas, ou até 3 você consegue. Só que se você colocar, você tem que ir fazendo gradativo, mais curtinha, entendeu? Para não ficar muito comprido, para não ganhar comprimento aqui. Não pode notar. Então, você vai colocar um dedo abaixo, uma camada. Ainda ficou magrelo? Coloca mais uma abaixo, ou de repente uma com menos distância nessa área. E aí você coloque mais curto, coloque no comprimento do fio mais comprido aqui, né? E vai fazer repicado também, para ficar legal, tem que ser repetido assim, né? Fazer zigue-zague aí, mais comprido, mais curto, tá? Enfim, mas mais ou menos para levar só até essa linha aqui, ou a linha que você achar que tá ideal aí no comprimento segundo a sua cabeça, né? Sua medida. Eu acho que só tem a ganhar se fizer. E olha como tá, gente, a nossa peruca. Colei aqui na parte de trás já tudo, ó, tá tudo preso já, ó. As camadas da orelha para trás estão tudo coladinhas já.
E agora, eu ainda não colei aqui na parte da frente, nós vamos colar juntos, da orelha pra frente depois, tá? Eu vou deixar assim por enquanto, pra gente primeiro, nós vamos tratar da parte do topo aqui, e em seguida a gente cuida dos detalhezinhos aqui da frente. Então, eu vou mostrar pra vocês as mechas que eu separei, né? Nós separamos, no começo eu já mostrei pra vocês. Nós vamos agora pegar dessas mechas, gente, uma mechinha pra gente fazer aquela pontinha que ele tem lá no topo da cabeça. Então, gente, ó, eu vou pegar 6 centímetros aqui dessa mecha. 6 centímetros. Eu acho que 6 tá bom, né? Bem socadinho assim. Pra poder, gente, essa mechinha a gente dobrar, né? E fazer aquele detalhe. Eu acho que 6 tá bom. 2, 2, 2, dobra 3 vezes, ela fica isso, né? Creio que 6 então tá legal. Não pode ser magrelinha, senão ela não tem força, né? Não pode ser tão pesada, mas também nem tão curta. 6 centímetros, beleza. Eu vou cortar. Nós vamos dobrar já já ela. Essa aqui, ó. Essas duas tem que ficar com a mesma medida, tá? Então, se no caso aqui você quiser fazer, já faça com sobra para você tirar aquela pontinha lá. Ou faça parte, tá? Não importa. No meu caso aqui, eu vou espalhar assim, porque eu fiz muito cabelo, gente. Eu não economizei, não. Eu fiz bastante. É que é bem incrível como come cabelo essa peruca, essa peruca, né? Ela vai bastante cabelo. Então, procure deixar as duas iguais, porque nós vamos colar uma sobre a outra, tá? Mas antes, gente, você vai lá na peruca para calcular o espaço que você tem lá. 9. Se tá dando 9, eu acho que 8 tá de bom tamanho, certo? Ok? É daqui até aqui. Aqui não importa muito, não. Importa é daqui até aqui. Você vai pegar, em primeiro lugar, essa sua mechinha pequenininha de 6 centímetros e vai deixar ela bem apertadinha assim, ó, né? Bem... Pra ficar bem socadinha de fios, vamos dobrando assim. Deixa esse fio pra cima pra ficar escondido, né? Aí, ó. Dobramos de novo. Dobra em 3 vezes já tá bom, porque também não pode ficar muito arredondada. Nós queremos ela chatinha, tá? Ó. Senão, ela vai dar trabalho pra adaptar lá. Aí, ó, vou colar uma base na outra. Vou unir as duas camadas. Em primeiro lugar, né? Vai fazer isso só a base dos fios. Depois você pode tirar a colinha que tiver sobrando para não ficar muito volumoso, né? Colamos, gente, ó, a nossa camadona. Pentei direitinho. E agora, como eu falei, nós vamos unir as duas partes assim. Eu olhei que tá dando 14 aqui, ou seja, né? Era para dar 16. Deu 14, já tá de bom tamanho. Não pode sobrar, senão vai ficar sobrando lá na cabeça. Mas também não pode fazer muito menor, né? Mas se 14 tá bom. Então, eu vou unir as duas partes assim. Prontinho nossa camada. Agora nós vamos pegar essa camada, gente, vamos colar no meio aqui, ó, tá? Para que quando você feche isso, ela fica no meio, ó. Essa nossa camadinha que a gente fez para ficar lá no meio da cabeça, vamos deixá-la entre, tipo um lanchinho, né? Vamos deixá-la no meio das duas, assim, ó, tá? Aqui, se você quisesse colocar um arame forrado com um TNT dessa cor, até poderia, mas eu acho que desnecessário nesse caso aqui. Tá vendo? Nós vamos colar assim, tá? Nesse sentido. Como você tá vendo, essa mecha, ela se mantém, ó. Então, você vai passar o, sei lá o que, né? O, sei lá o laque
Aí vai virar pro lado que você queira virar. Isso aí já é com você, tá? Não é comigo esse negócio aí, não. Depois a gente vê isso. Mas a camadinha tá aqui, separadinha. Nós vamos agora... Assim, último caso, se falar, se não... Ainda dá para colocar um arame, enfiar por dentro aqui, né? Um arame coberto com o TNT da mesma cor, no caso azul, né? Dá para fazer isso, se você quiser, mas eu acho desnecessário colocar uma ponta de arame aí, né? Aqui na frente, gente, eu fiz essa divisão aqui, ó, só pra gente se orientar. Essa camada aqui eu já colei, né, tá lá pra trás. Aqueles fiozinhos são necessários para deixar essa parte aqui cheia, fazer aquelas pontinhas, né? E aqui, daqui pra frente, nós vamos continuar circulando a orelha. Inclusive aqui, ó, esse fio que tá aqui, você deve colar até aqui para não ficar... Para que, né, fica o espaço da orelha aí bonitinho. Enfim, essa parte aqui, ó, central, o que corresponde a essa área daqui, você pode tirar aqui por cima um pouco, mas ele vai ficar para baixo aqui, né? Essa camada, gente, você vai colar ela assim, ó, levando rumo o canto da boca, ó. A pontinha dela deve estar apontando para o cantinho da boca, né? Então, nós vamos colar ela dessa maneira. Do outro lado, a mesma história. Então, vamos começar por aí, né? E, assim, eu já fiz assim, separei desse lado esse bolinho, desse lado esse bolinho. Esse centro, a parte central, eu coloquei aqui, puxei pra cá assim, pra gente dividir em 3. Deixa um mechão maior aqui no meio, 2 do lado, e vai sobrar as pontinhas curtas aqui nas laterais, que vão formar aquelas pontinhas mais curtas. Inclusive, aqui para cima elas estão jogadas para lá, depois elas virão. É só para a gente colar que eu estou fazendo assim. Então, vamos colar no primeiro plano, né? Isso aqui. Essas 2 camadas que eu separei, trazendo para a parte da orelha, fazendo da forma que eu falei. Nós vamos agora, gente, erguer a parte central, ó. Colou dos 2 lados, ela vai ficar assim, né? Com essa calvície aí, com essa entrada proeminente. Aí você ergue aqui, ó, de forma organizada. Vamos dividir, né? Melhor. Dividimos aqui. Aqui tem... É bom até você deixar o que não é daqui, porque senão a gente corre muito risco de colar fio que não é daí, né? Então, vamos erguer. E nós vamos colar mais, tá, gente? Eu colei, ó. Nós vamos descer, vamos fazer assim, gente, ó. Como se tivesse um arco aqui, tá? Ó, circulando o rosto, a moldura aqui do rosto, tá? Quando ela vai, a cabeça dela, ela vem até aqui. Daqui ela vai descer, né? Quando ela quiser descer, você para. É só um pouquinho mais do que isso aqui, ó. Colamos, gente, ó. Ficou um arco. Podemos até entrar um pouco mais aqui, né? Fechar um pouquinho mais o rosto, porque desse lado nós fechamos. Tá vendo que a gente foi fazendo uma linha circulando? Eu vou só completar esse aqui, ó. Deixar assim bem acentuado essa marquinha aí. Pra gente recortar todo esse TNT. Por enquanto, como a peruca tá colada, né? Ela não tem problema nenhum, tá ótima. Mas nós vamos arrancar daqui e ver o que vai acontecer, se ela vai ficar caindo ou se ela vai ficar firme.
olha, gente, por aqui já dá pra ver que dá pra fazer o penteado que vocês querem fazer, ó. É como eu falei, se quiser acrescentar mais camada aqui, pode inclusive pôr por dentro aqui do TNT, ó, uma camada para ficar, para não mostrar nunca o TNT aqui por baixo, você coloque, ao invés de pôr por fora aqui uma camadinha, ponha por dentro até uma camada que cubra no mesmo nível aqui, ó. Para não ficar um vídeo muito longo, aí eu não vou fazer esses detalhes. Achei que esse comprimento que a gente usou ficou de bom tamanho, né? Podemos agora tentar o lápis para fazer aquele escurecer só a parte do topo da cabeça dele. E é aquela história, sempre você tem que dar uma retocada, né? Porque é difícil você pintar todo o cabelo usando essa técnica. Inclusive você pode pegar o pincel, pode pegar a acetona, né? Para você vir trabalhando esses fios aqui. Eu vou começar, vou mostrar para vocês, aqui é o pincel marcador de CD. É bom a ponta grossa, esse meu já não tá um Brastemp, porque eu já usei para fazer o último vídeo e ele já não era novo. Então, né? Mas essa qualidade aqui é muito boa, gente. Eu não gosto de falar marca e nem dá pra ver direito, mas eu tô vendo aqui qual é, mas não vou falar marca não, porque é melhor não. Às vezes vocês têm até mais costume de usar do que eu, sabe? Até uns melhores. Tá? Mas eu vou fazer um pouquinho para vocês verem. Então aqui, gente, ó. Nós vamos escurecer só a parte de cima, né? Tá? Aqui é um serviço de paciência. Eu vou sentar depois lá na poltrona assistindo um filmezinho. E vou ficar riscando assim, ó.